participação. Vamos falar, então, da gestão dos projetos internacionais, tendo em conta tudo aquilo que a gente já viu, né, sobre internacionalização de empresas, considerando que são projetos voltados a questões internacionais. Então, quando a gente fala de projeto, a gente tem que falar de escopo. E aí, cara, aproveita que eu estou repetindo para tu te engajares aqui no conteúdo. Então, o escopo tem a ver com aquilo que eu quero realizar dentro do projeto, tudo que está envolvido naquele projeto, tudo que tem que ser considerado naquele projeto. Olá, Alan. Buenas noches. Buenas noches, professora. Tudo bem? Tudo bem? Não Eu dá para acabei reclamar. de cometer um erro aqui, me empolguei, estou tomando café demais. Comecei a explicação ao contrário. Olha que louca. E aí comecei a gravar de novo. Então, seja bem-vindo ao reinício da gravação. Muito obrigado. E sexta-feira? Sexta-feira. É que as coisas estão interligadas. A gente não fala, não tem nenhuma parte de gestão de projetos que a gente fale de modo estanque, separado. Tudo está interconectado, né? Sim. Mas só que a explicação estava de um lado para o outro, eu comecei do outro para um lado. Então, vou começar de novo, tá? Okay. Então, o escopo tem a ver com as características, o escopo do produto ou do projeto em si, tá? Então, a gente tem o escopo do produto, que são aquelas características e funções do produto ou serviço resultantes do projeto, porque eu posso planejar a criação de um produto, eu posso planejar a criação de um serviço, eu posso planejar a criação de uma nova situação para a empresa, de desenvolvimento de uma nova estratégia, tá? E o escopo do projeto é o trabalho que precisa ser realizado para que o produto ou o serviço demandado seja entregue pelo projeto. Então, se a gente está pensando em gestão de projetos internacionais, e se nós considerarmos essa gestão de projetos internacional como um processo de internacionalização, claro que a gestão de projetos internacionais envolve muitas outras coisas, né? Mas, para simplificar, vamos pensar naquilo que nós vimos até agora sobre internacionalização de empresas. Então, quando eu faço um projeto desse tipo, eu tenho que pensar, então, como é que eu vou alcançar esse objetivo, que seria, no caso, colocar a minha empresa lá fora, ou o produto da minha empresa lá fora. E aí eu tenho que pensar que eu tenho dois elementos importantes. Um são as premissas, ou seja, quais são os fatores específicos do projeto associados ao seu escopo, o que eu preciso para eu conseguir englobar essas dimensões todas que vão conformar a totalidade do projeto. E aí eu consigo ter algumas suposições, né? Mas ainda há um certo grau de incerteza ou de ameaças, oportunidades que eu posso sofrer. E as restrições, que são aqueles fatores que limitam as opções da equipe de gerenciamento do projeto e que geralmente está associada a questões como tempo e custo. Eu estava comentando antes na gravação anterior que esse grau de risco e de incerteza, às vezes, foge do controle do gestor do projeto, né? Eu estava dando o exemplo do convidado que nós tivemos ontem, da Gomes da Costa, que era o responsável por compras. Então, ele tem a necessidade de fazer uma previsão de como ele vai manter tudo aquilo que a empresa precisa de fornecimento dos fornecedores externos, seja dentro do Brasil, externos à empresa, né? Dentro do Brasil ou fora do Brasil. E aí ele se depara, às vezes, com algumas situações que modificam completamente as condições de negociações e de preços que ele tinha de um ano para o outro, porque são influências que ele não consegue detectar no mercado. Por exemplo, guerra na Ucrânia, conflito Israel-Palestina, que são incertezas que surgem e que não estão dentro daquela possibilidade de cálculo de risco que eu tenho normalmente, né? Então, vejam que apesar de eu fazer algumas premissas de como é que eu vou desenvolver esse projeto, eu ainda estou sujeita a ter alguns riscos, algumas ameaças ou oportunidades e algumas incertezas que podem afetar a maneira como isso vai resultar. Tá?
Tudo bem? Acho que a questão do coronavírus também é um... Sim, imagina. Imagina, o coronavírus é uma coisa que a gente não imaginava nunca que ia acontecer. Sim. Quantos negócios foram criados e quantos negócios foram mortos por uma situação que ninguém conseguiu prever. Isso é o máximo do exemplo da incerteza. Ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que era, se ia se espalhar, se não ia, se ia fazer parar, se não ia. Chegou a proporções que ninguém nem nunca tinha imaginado. A duração? Desculpa, Alan? A duração? Quanto ia A durar? duração! Então, a gente pensou que ia ficar em casa 15 dias e ia voltar. Ficamos mais de um ano. Olha as consequências disso. Então, como é que eu consigo minimizar os impactos da incerteza? Eu preciso ter muito claro isso aqui, né? Eu preciso ter muito claro quais eram as premissas que eu tinha, quais são as minhas restrições e as minhas possibilidades. Não é fácil. Lidar com a incerteza é algo muito complicado. E mais complicado ainda, se eu não tenho uma gestão eficiente de projeto que me permita ter os elementos de análise para eu tomar a decisão. Certo? Tudo bem? Certo. Tudo bem. Ok. Sim, tudo certo. Então, vejam só, no desenvolvimento do projeto, eu tenho as áreas do conhecimento que eu preciso trabalhar e tenho os grupos de processos, tá? Então, em relação ao escopo, eu tenho que planejar a gestão do escopo, eu tenho que coletar quais são esses requisitos com os quais eu posso contar, definir o escopo, ou seja, o que o projeto vai envolver e criar a estrutura analítica do projeto. Eu preciso fazer esse levantamento para poder ter um olhar analítico. Então, planejar a gestão do escopo significa definir como que eu vou gerenciar tudo isso que está envolvido no projeto. Então, eu preciso coletar os requisitos, ou seja, a partir da demanda do cliente, eu determino o que precisa ser feito. Os requisitos refletem as necessidades e expectativas das partes envolvidas, que podem ser clientes externos à empresa ou pode ser uma demanda interna da empresa. Então, quando eu falo de um projeto, o meu cliente é sempre aquele de onde vem a demanda, tá? Aí eu tenho que definir o escopo com base nesses requisitos que me foram colocados, descrever o que será entregue pelo projeto e como é que isso vai ser executado, e aí eu consigo declarar o escopo, tá? E aí eu preciso ter uma estrutura analítica do projeto. Não basta só eu levantar o que está sendo pedido, quais são os requisitos, quais são os meus recursos. Eu preciso saber como é que eu vou olhar para esse projeto, como é que eu vou analisar. Claro que eu não consigo fazer isso olhando tudo ao mesmo tempo. Eu vou ter que fracionar partes do projeto para eu conseguir entender, monitorar, analisar, ver se eu preciso fazer correções e assim por diante. Aí eu preciso validar o escopo, ou seja, eu tenho que validar com aquele que fez o requisito para mim, se aquilo está definido como o que é esperado, o que foi combinado, e isso deve ser feito ao longo do projeto todo, tá? E aí eu tenho que controlar esse escopo, ou seja, eu tenho que monitorar o status do projeto e do escopo. Se houver eventuais mudanças, eu preciso adaptar, eu preciso minimamente prever ou ter margem de manobra para conseguir lidar com isso, tá? E de modo a verificar se o que está sendo feito é o que deveria estar sendo feito, porque às vezes há desvios de caminho que, se eu não monitorar, aquilo se torna um projeto sem fim. E aí a gente fala de planejamento estratégico, né, que está no nosso ouvido o tempo todo. Então, planejamento estratégico é um processo pelo qual as empresas se preparam para o futuro, que já não é uma tarefa fácil, né, de maneira que consigam garantir a continuidade do negócio, ou seja, a continuidade em termos de sustentabilidade, a sustentabilidade do negócio, né, ao longo do tempo, com bons resultados, com todos aqueles objetivos estratégicos que foram estabelecidos. É saber exatamente aonde está, eu preciso saber de onde que eu parto, né? E aonde é que eu quero chegar. Então, é o uso dos recursos disponíveis da maneira mais eficiente possível,
que faz parte das premissas dos planos, das ferramentas de gestão utilizadas para executar. Então, eu tenho que saber de onde é que eu parto, falando muito rápido. Eu tenho que saber onde é que eu estou, quais são as minhas possibilidades e onde é que eu quero chegar. Tudo bem? Tudo bem. Sim, tudo certo. Tá. Foi aqui que eu me atrapalhei, ó. Tá tudo interligado de uma maneira e de outra. Então, vamos lá. Eu tenho os objetivos, né? O que eu quero alcançar? A partir das demandas que eu recebo, a partir da análise que eu faço no planejamento estratégico. Eu tenho que avaliar a situação da empresa, qual é o posicionamento dela hoje no mercado, de funcionamento, de recursos, etc., e onde é que ela vai ficar. Eu tenho que ver quais são os recursos que eu tenho disponíveis, eu tenho que escolher, com base nisso, a estratégia para atingir seus objetivos e delimitar as metas a serem alcançadas. Então, delimitar a meta depende de eu ter uma escolha estratégica, que depende de eu usar os recursos que eu tenho disponíveis, que depende de uma avaliação de como a empresa está e como é que ela vai ficar no futuro, e voltar a perguntar o que eu quero com esse planejamento estratégico. Então, veja que não, essas etapas não são estanques. Eu tenho que considerar esse vai e vem desses elementos estratégicos para que eu não me perca no meu planejamento, tá? Então, os objetivos estratégicos das organizações, né? Tenho que ter objetivos claros e estratégias elaboradas para que as empresas alcancem os seus objetivos. A gestão estratégica evita problemas e aumenta as chances de sucesso da empresa, como eu já comentei aqui. E são vários níveis envolvidos. Então, níveis organizacionais que são o estratégico, o tático e o operacional. Então, o nível estratégico normalmente é aquele mais amplo, né? Elaboração de estratégias em nível departamental, né? As funções dos funcionários, a gestão das pessoas. Depois eu tenho uma análise dos novos produtos, análise de investimento, de rentabilidade, de valor do negócio, eficiência operacional, que tem indicadores para ajudar, né, nessa análise. E eu tenho o planejamento do uso do tempo, cronograma, estabelecimento de políticas e procedimentos, elaboração de orçamento, que são coisas que também estão interligadas, tá? No fundo, o que se busca com tudo isso é uma forma de minimizar o risco. Quanto mais eu consigo enxergar o todo e as partes do meu negócio e dos meus projetos, mais segurança eu tenho de que eu vou chegar aonde eu quero chegar. Então, no momento em que a organização define os projetos estratégicos que serão explorados, inicia o processo de gerenciamento de riscos. De novo, riscos, né? Vejam que é uma palavra recorrente. Por meio do qual serão consolidadas as principais informações do projeto que servirão de base para o seu acompanhamento e monitoramento. Então, isso vai ao encontro daquilo que a gente já comentou aqui, né? Então, segundo o PMBOK, que é uma maneira de gerenciar o projeto, gerenciamento de riscos do projeto inclui os processos de identificação, análise, monitoramento, controle e planejamento. Isso vocês têm lá no material de vocês também, tá? Mas o que eu quero de vocês aqui é que vocês tenham um olhar tanto amplo quanto básico, né? Óbvio daquilo que precisa para que eu tenha uma sustentabilidade do meu negócio. Então, os fatores fatores de sucesso da gestão de riscos, né? Então, eu tenho integração com gestão de projetos. Então, eu tenho a gestão dos riscos não é sozinha. Como eu falei para vocês, tudo está interligado, né? E deve estar alinhada fortemente com o planejamento. Então, quando eu tenho um planejamento, eu já tenho emergidas, como se diz? Algo que emerge? Emerged. Já tenho aparentes? Imersas, não? Imersas é quando eu afundo. Eu não sei se é imersas. Enfim, eu já tenho levantadas, surgidas, claras. Primeiros? Meu Deus, fugiu a palavra. Eu acho que emergidas está correto, mas Tá, já estão aparecendo, como se estivesse saindo da água, né? Já está aparecendo
as minhas fortalezas, as minhas fraquezas, aquilo que eu quero, os meus recursos e tal. Então, a gestão dos riscos tem que estar alinhada à gestão do projeto, o planejamento da empresa, tá? Não consigo gerar risco se eu não estou sabendo, primeiro, a que riscos eu estou sujeita, às vezes o risco não está aparente, mas eu tenho que saber o que eu consigo ter como base de recursos, de estrutura, etc., para lidar com esse risco, tá? O esforço do risco dimensionado no projeto, as atividades de riscos do projeto devem ser condizentes com o valor do projeto. Eu não posso ter um projeto que vai me gerar um resultado muito pequeno, ou que é de uma importância muito pequena, e assumir um risco desproporcional a isso. Ah, tá bom, Bruno. Então, tem que haver uma consonância entre o risco que eu estou disposta a assumir e a importância do projeto. O comprometimento organizacional, os riscos devem estar alinhados com os objetivos e os valores da organização. Eu não posso assumir riscos que não tenham a ver com aquilo que eu pretendo agregar de valor na minha empresa. A comunicação, ou seja, todos os interessados no projeto devem ser proativos e ter participação efetiva nas tomadas de decisões. E isso depende muito da liderança do projeto, de quem está colocando o projeto em prática, de quem está gerindo esse projeto. Não adianta eu dizer que preciso ter uma comunicação se a própria liderança do projeto não cuida disso. Isso é um ponto importante a ser considerado. Responsabilidade pelos riscos, comprometimento e responsabilidade. A gestão do risco é de responsabilidade do seu líder, de todos, mas sempre pensando na liderança, tá? Então, claro que eu não consigo ser responsável por tudo. Eu sou responsável por alguma parte, mas essa parte está integrada ao todo. Logo, todos são responsáveis, tá? Reconhecer o valor do gerenciamento de riscos, maximiza o retorno do investimento para a organização e potencializa os benefícios aos interessados no projeto. Então, voltando à conversa com o cara da Gomes da Costa, tá perguntando para eles se eles têm um departamento de inteligência de mercado. Pois é, nós não temos, nós temos um departamento de inteligência de compras, mas que não necessariamente olha para os riscos envolvidos externos, né? Então, inteligência de compras pode ser eu ter vários fornecedores, eu ter margens de negociação, eu ter cálculos de estoque, etc., mas não necessariamente me prepara para lidar com riscos que são externos, né? Com choques exógenos à empresa. Faz sentido? Sim, Faz, faz sim. Tudo tranquilo? Tudo. tudo Então, tá. certo. Então, tem que identificar os riscos, que não às vezes não é tarefa muito fácil, né? Análise quantitativa, ou seja, tempo, dinheiro que os riscos causam ao projeto, fornecendo números, dias, horas, valores que a empresa terá caso ocorram os riscos. Na verdade, aqui a gente está falando de riscos que eu posso calcular, né? Eu não estou contando com as incertezas, são os riscos. Monitorar esses riscos, controlar esses riscos, né? Por meio desses elementos quantitativos. E também tem que fazer uma análise qualitativa dos riscos. Priorização dos riscos, dar atenção aos que têm grande probabilidade de ocorrer ou que podem causar grandes impactos ao projeto e planejar a resposta a esses riscos. E sempre considerar que, além do risco, eu posso ter que lidar com incertezas. Às vezes eu não estou enxergando, dentro do meu cálculo de risco, o que pode estar ainda por influenciar no meu projeto. Mas o que a gente pode controlar minimamente, o que a gente pode prever, são riscos, tá? E aí eu tenho essa estratégia internacional que tem a ver com esse planejamento, com essa gestão de projeto que a gente vai desenvolver, né? Então, quando eu penso numa estratégia, num planejamento de uma estratégia internacional, eu tenho que pensar, primeiro, isso é condição sine qua non. Sem isso, eu não posso sequer pensar em me internacionalizar, que é a minha fonte, a minha vantagem competitiva. O que é uma vantagem competitiva para vocês?
ter um diferencial sobre o concorrente. O que mais? Bruno, tu ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar justamente isso, né? Tu ter alguma coisa que te diferencia dos teus concorrentes, né? E que te faz Enfim, o quê? No que isso resulta? Se eu consigo me diferenciar dos meus concorrentes, qual é o resultado disso? eu posso atrair mais clientes, por exemplo. Ok? Se eu atraio mais cliente, eu tenho mais receita, tenho resultados melhores. No fundo, a minha vantagem competitiva é o que me garante a minha sobrevivência. Eu só consigo sobreviver num ambiente em que eu tenho outras empresas que podem conhecer melhor o mercado do que eu, que podem produzir mais barato do que eu, ou que podem ter um produto mais diferenciado que o meu, mas eu posso ter um custo menor. O que faz com que eu consiga sobreviver naquele mercado? Seja o mercado nacional, seja o mercado internacional. Sem isso, não adianta eu pensar num projeto de internacionalização, porque eu não vou sobreviver. E aí, quando vocês falam em diferenciação, no marketing a gente fala sempre em vantagem de custo e vantagem de diferenciação, né? Diferenciação do produto, principalmente. Mas, de maneira mais geral, o que pode me diferenciar da minha concorrência, tanto pode ser o meu produto, posso ter uma tecnologia diferente, eu posso ter um produto mais atrativo, como eu posso ter um custo menor, que também me diferencia do meu concorrente, né? Então, o que faz com que eu consiga explorar aquele mercado de uma forma melhor do que os meus concorrentes, ou seja, o que me faz sobreviver naqueles mercados, tá? Isso é a vantagem competitiva. Quais são as fontes? Menores custos, tecnologia, maneira de gerenciar a empresa. Se eu tenho um gerenciamento eficaz, isso também é uma fonte de vantagem competitiva, tá? Depois eu tenho os condutores da internacionalização. O que faz com que eu pense em envolver a participação da minha empresa em operações que estão fora do meu país? Quais são as principais motivações? O que faz com que uma empresa queira se internacionalizar? Expansão de mercado? Mais mercado, ou seja, eu preciso de mais mercado. Meu mercado aqui está estagnado, ou a concorrência está muito alta, eu não estou conseguindo manter a minha parcela de mercado, ou eu tenho muita instabilidade aqui, eu preciso um mercado alternativo para compensar o meu risco aqui. Ou seja, busca por mercado, né? Esse é um dos principais fatores. O que mais que eu posso ter como motivador? Desenvolvimento da empresa, buscando talvez produzir um outro produto para atender o mercado internacional. Mas isso não seria mercado também? Se eu quero atender o mercado internacional, é porque eu estou respondendo ao mercado. Deixa eu ver a tua resposta aí, Caro. Então, que motivação seria essa? A ampliação? Não? Do mercado? Adquirir experiência. Experiência. Experiência para quê? Atender melhor. Isso, para Mercado. melhorar o produto. Isso. Bom, conhecimento, novas tecnologias, certo? Então, se eu me Isso, de certa envolvo, forma, diga, Bruno. isso de certa forma se interliga com uma vantagem competitiva também, né? Quando Exatamente, mesmo, exatamente, sempre, sempre. A vantagem competitiva está no cerne das teorias de internacionalização que nós temos até hoje, que a gente não vai ter tempo de entrar, mas pressupõe-se que uma empresa só consiga se internacionalizar se ela tiver vantagem competitiva, que é o que a gente chama de vantagem da empresa, tá? Então, o que motiva a empresa a se internacionalizar? Então, ela pode estar pensando em ampliar o seu mercado, a buscar novos mercados. Ou ela pode pensar em se envolver em operações internacionais para aprender sobre determinadas coisas que ela não conhece, ela não consegue aprender estando só no seu país de origem. Ela pode, não só pela exportação, mas se ela colocar uma subsidiária, por exemplo, para produzir lá no outro país, ela pode diminuir custos. Por Isso. exemplo, se o meu... Diga. Tem o exemplo que eu li do Riachuelo, Sim. que eles não colocaram
uma planta no Paraguai Então, para redução de custo. exatamente. Isso é busca por eficiência, reduzir os custos, né? Então, eu tenho, por um lado, a busca por mercado, a busca por eficiência, a busca por ativos estratégicos, ou seja, tudo aquilo que eu não consigo aprender ou colocar de diferente no meu produto se eu não tiver lá fora. E eu tenho mais um motivador, que é a busca por recursos. Às vezes eu não tenho os recursos que eu preciso estando no meu país de origem, ou eles são muito caros, ou eles não estão disponíveis. Por exemplo, matéria-prima. Há empresas que produzem um produto que é dependente de matéria-prima. Se ela não tiver no país onde aquela matéria-prima está disponível, ela não consegue produzir seu produto, certo? Certo. Diga, Bruno. Não, sim, só concordei. Ou recursos financeiros. Às vezes eu tenho uma atividade que requer investimento constante. Vamos pegar o exemplo do Brasil. O dinheiro no Brasil é muito caro. O que quer dizer isso? Por que a gente diz que o dinheiro no Brasil é caro? Produzir o dinheiro? Falta de valorização do dinheiro? Eu tô cutucando vocês, tá? Normalmente a gente diz, no Brasil o dinheiro é muito caro. Se eu quero investir, o dinheiro é muito caro no Brasil. O que isso quer dizer? Acho que tem alguma coisa relacionada com o poder de compra, né? Pensa numa empresa que precisa fazer investimento constante. Ela precisa de dinheiro, certo? O custo é muito alto para investir. Mas o custo do dinheiro para investir, ela precisa de dinheiro, certo? Onde é que ela consegue dinheiro? Produzindo, vendendo. Isso é lucro, né? Mas se além do lucro que ela tem, ela precisa de mais dinheiro para investir, onde é que ela vai buscar esse dinheiro? Com o governo, não. Pensa, tu tens uma empresa, aí o lucro que tu tens não é suficiente para tu Nos investir, bancos? por exemplo, no desenvolvimento de um novo produto. Tu vais pedir para o governo? Para o banco? Para o banco? Empréstimo. Como é que são as taxas de juros no Brasil? Altas. Altas. Então, o custo do dinheiro, porque no fundo é isso. Quando eu faço um financiamento, eu estou comprando dinheiro. Já pensaram que é isso? Eu vou lá no banco e se eu estou precisando comprar dinheiro, quanto é que tu me cobras? Ah, te cobro isso. A cada tanto de dinheiro, tu tens que pagar um tanto a mais, que é o lucro do banco, que é a taxa de juros. Um financiamento nada mais é do que uma compra de dinheiro, não é? Não estou pagando juros. Juros é o custo do dinheiro, É verdade. não é? Então, se eu tenho uma operação, se eu tenho uma filial, uma subsidiária da minha empresa em outro país, em que o custo do dinheiro é mais baixo, ou seja, a taxa de juros é menor, e eu estou instalado naquele país, eu sou uma empresa CNPJ naquele país, certo? Estando lá, eu consigo fazer um empréstimo mais barato do que estando aqui no Brasil, não é? Sim. Então, a internacionalização também pode ser uma forma de alavancar recursos que eu não tenho ou que sejam muito caros ou que não estão disponíveis para mim no país de origem. Então, é uma saída para eu, por exemplo, conseguir dinheiro a um preço que eu consiga pagar. Eu faço um empréstimo lá e uso na minha empresa como um todo. A empresa que está no Brasil com a sua subsidiária lá fora, para mim é a mesma empresa, sou eu que controlo, certo? Só que aquela unidade está registrada lá no outro país e, portanto, tem acesso aos financiamentos naquele país. Entenderam? Sim. Vamos pegar um exemplo. A WEG. A WEG produz motores no Brasil, certo? E ela tem uma fábrica na Alemanha. Se essa fábrica na Alemanha quiser, ela pode fazer um financiamento de um banco alemão, cujas taxas de juros são muito mais baixas do que num banco no Brasil aqui.
Então, por meio da sua operação lá na Alemanha, ela consegue alavancar os recursos financeiros mais baratos do que ela conseguiria aqui, certo? Sim. Isso é um recurso, não é? Recurso financeiro, recurso humano, recurso natural, recurso... Tudo que eu uso para produzir são os recursos, né? A empresa que vai para o Paraguai. O Paraguai tem um consumo, um preço da energia elétrica muito mais baixo do que no Brasil. Então, a empresa que que depende muito da energia elétrica tem uma vantagem se instalando no Paraguai e usando a livre circulação de produtos pelo Mercosul para produzir lá e vender no Brasil. Certo? Certo? Mas qualquer uma dessas operações exigem um mínimo de planejamento. E aí eu tenho que gerir isso, né? Então, se na minha empresa existe uma demanda de diminuição de custos de alguma coisa, seja de energia elétrica, seja do dinheiro, seja do que for, em que o gerente diz, olha, segundo o nosso planejamento estratégico, se nós não conseguirmos melhorar isso aqui, nós não vamos conseguir manter a nossa posição no mercado em tantos anos. Então, eu preciso de um projeto que faça com que eu consiga melhorar isso. E esse projeto, eventualmente, vai envolver operações no outro país. Então, eu tenho que ter escopo, não é? Tem que ver os requisitos, o que estão me pedindo, tem que ver quem que vai estar envolvido, como é que eu vou lidar com os riscos, não é isso? Não é só um produto novo. Entenderam? Sim, sim. Então, tá. Então, primeiro, eu tenho que saber o que faz com que eu consiga sobreviver, por que é que eu estou querendo internacionalizar, por que é que eu estou me metendo a operar em países diferentes, como é que eu vou fazer isso, ou seja, eu vou exportar? Se for para buscar recursos, a exportação não é o caso, certo? Como é que eu consigo recursos em outros países por exportação? A não ser que seja conhecimento do mercado, mas o que isso influencia na sobrevivência da minha empresa, né? Normalmente, quando eu estou buscando algo além de mercado, porque se eu estou buscando expandir o mercado, a exportação resolve, certo? Preciso de mais gente comprando meu produto. O meu país de origem já não dá conta de comprar tudo que eu produzo, então eu exporto para outro país e aí eu consigo mais gente comprando meu produto. A exportação aí resolve. Mas quando eu estou buscando eficiência, recurso ou conhecimento, não é a exportação que vai me dar isso. Eu vou ter que operar naquele país. Vou ter que abrir uma subsidiária naquele país. Não é? Então, dependendo do que eu quero, dependendo do que eu preciso, dependendo do tipo de motivo que eu tenha, eu vou escolher como é que eu vou entrar naquele país, seja por exportação, por franquia, por licenciamento, por joint venture, por aquisição, por greenfield, que é construir uma unidade de vendas ou de produção do zero, né? Isso vai definir o modo de entrada. E mais do que isso, aonde que eu vou fazer isso? Se a minha busca é por recursos, eu tenho que ir para um mercado onde haja esse de recurso disponível mais barato. Se a minha busca é por mercado, por ampliar o mercado, eu tenho que ir para onde comprem o meu produto. Se a minha necessidade é diminuir custos, eu tenho que ir para um país onde os custos sejam mais baixos, e assim por diante. Né? Então, vejam que não é uma escolha simples. A internacionalização, às vezes, é vista como uma coisa glamurosa, ai, que chique, a empresa está internacionalizada. Sim, mas não é só exportar. Exportar é o nível mais básico de internacionalização. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Estou dando voltas aqui, às vezes eu me empolgo, dou voltas e não, às vezes os alunos não seguem. Tá tudo bem? Sim, ficou bem explicado, professor. Então tá. Então, agora vamos ver o que está lá no nosso material, tá? Condutores da internacionalização. Condutores de mercado, que a gente já falou. Necessidades semelhantes do consumidor. Como é que eu vou escolher, né? Consumidores globais, transferência de marketing. O que está me levando a isso?
Eu tenho condutores de mercado, eu tenho condutores de custo, né? Se eu quero aumentar a minha produção sem aumentar meus custos, ou se eu quero produzir o máximo possível com os custos fixos que eu tenho, que é o que a gente chama de escala, economias de escala. Vocês sabem o que é economia de escala? Não. Pois é. Aí vocês leem o material lá e que diz assim, um dos condutores da internacionalização é pela via do custo, que significa economias de escala. Tá, mas o que é economia de escala? A economia de escala é quando, por exemplo, o material didático aí na unidade de aprendizagem, ele falava aqui da Bélgica, que se ela tem que produzir avião para vender só no país, não era rentável. Era o Então, exemplo, era o exemplo do quê? Desculpa, ela não entendi, cortou na hora. O exemplo do quê? Eu acredito que era a Bélgica. A Bélgica, o país. Isso, Tá. estava fazendo avião, mas se ela tiver que fazer avião só para vender no seu país, não é um negócio rentável. Então, ela Foi um saiu a ótimo vender. exemplo, Alan. E ela saiu a Ótimo vender exemplo. para fora. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu não faço ideia de como é que eu faço para escrever coisas para vocês aqui. Isso está aí, é um exemplo que está no material Sim, da mas não é aprendizagem. disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Vamos esclarecer os conceitos, tá? Como é que eu escrevo aqui? Bom, vou escrever no chat, tá? Ok. Vamos lá, vamos clarear os conceitos, tá? Então, vantagem competitiva é sempre da firma, certo? Quando eu falo em vantagem competitiva, eu estou falando em vantagem da firma. É a firma que tem a vantagem competitiva em relação ao seu concorrente, ok? Vantagem comparativa é sempre do local, país, do estado, da região. Então, o Brasil, em comparação com a Alemanha, tem uma vantagem em termos de recursos naturais. Isso é uma vantagem comparativa do país. Tudo bem? Então, vantagem competitiva não é a mesma coisa que vantagem comparativa, ok? Sim, ok. Dentro das vantagens competitivas que a firma pode ter, não o país, porque a não ser que a empresa seja estatal, e aí vai ser do Estado, vai ter essa vantagem competitiva, mas de qualquer forma é uma empresa instituída, né? Então, uma das vantagens competitivas que uma empresa pode ter é conseguir operar com economias de escala. Complicou o negócio, né? Economia de escala nada mais é do que eu produzir o máximo, simplificado, tá? O máximo de unidades possíveis com o mesmo custo. Então, veja, se o meu custo de produção, se eu tenho um custo total, tá? De 100, a minha máquina operando, os meus trabalhadores que eu tenho que pagar salário, tudo que está ali que me custa, tá? Meu custo fixo para produzir é 100. Se eu produzo 100 unidades, se eu produzo 5 unidades, 100 milhões, tá? Vamos simplificar aqui. 100, se com 100 de custos, eu produzo 5, eu vou distribuir os meus custos entre 5 unidades, certo? Estão entendendo? Sim. Deixa eu ver se eu consigo. Então, se eu tenho 100 de custos fixos e eu produzo 5 unidades, eu vou ter um custo de 20 por unidade, certo? Sim. Isso vai impactar no meu preço, não é? Agora, se com os mesmos 100 que eu tenho de custo para produzir, independente do número de unidades, eu consigo produzir
50. Imaginem. Qual vai ser o meu custo por unidade? 2. Vai ser 2. Olha a diferença que vai dar. Certo? E digamos que, produzindo no máximo da minha capacidade produtiva, o máximo que eu consigo produzir são 80 unidades. Tá? Então, esse é o menor custo por unidade que eu consigo. Ora, 100 dividido por 80 vai dar 1,25, certo? Então, esse é o valor ideal por unidade para eu usar toda a minha capacidade produtiva com os custos envolvidos. Eu teria que produzir 80 unidades. Mas se eu só tenho mercado para 5, eu não vou conseguir alcançar isso, que seria a minha economia de escala. O produzir 80 com 100 de custos, que é o máximo que eu consigo, o máximo das minhas máquinas, o máximo das horas trabalhadas pelos meus funcionários, eu consigo chegar a 80. Então, 80 é o máximo que eu consigo produzir com o mesmo tanto de custo, ou seja, é a minha economia de escala, o máximo que eu consigo, certo? Mas para isso eu preciso ter gente que compre 80 produtos por mês, vai, sei lá, semana, depende. Não é? Ora, se no meu país eu não consigo vender 80 unidades, eu vou ter que buscar outros mercados para ter mais gente que compre o meu produto, para eu conseguir chegar a esse custo mínimo aqui, que vai fazer com que o meu produto seja mais competitivo. Não é? Se eu produzo a 20 por unidade, eu tenho uma posição no mercado em termos de competitividade. Se eu produzo a 1,25, a minha competição, a minha competitividade vai ser mais alta, não é? A minha vantagem competitiva vai ser outra. Sim, mas aí tem que ter o planejamento para conseguir vender as 80 unidades. Exatamente. Para isso eu preciso de mercado. E, ao mesmo tempo, para eu conseguir chegar a 1,25, eu preciso ter esses mercados, né? Então, essa é a lógica do Mercosul. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente olha lá, o Mercosul foi criado para contribuir com a competitividade da indústria dos países do Mercosul. Como é que o Mercosul contribui para a competitividade internacional das empresas dos países do Mercosul? Exatamente com isso. Ora, se eu tenho só o Brasil para vender, eu consigo produzir e vender tantas unidades. O meu custo vai ser maior. Se eu tenho o Mercosul, eu tenho mais gente comprando os meus produtos. Logo, eu consigo produzir a um custo mais baixo. Não é? Já lembrei. O exemplo que eu quis dar era isso mesmo. Era da Holanda e da Suíça, produzindo avião. Certo. E aí, mas isso em que contexto, Alan? Nesse contexto que eles vendendo como seria, em economia, assim, em escala, ia ser mais vantajoso para eles. Só tem que tomar cuidado, Alan, porque, claro, essa análise faz sentido. Mas quando a gente fala em economia de escala, não é o país que está fazendo isso, né? É a empresa. A empresa, certo? Sim. Empresa, né? O que eu queria falar... Por isso que eu trouxe ali vantagem comparativa, vantagem competitiva, porque essa vantagem de operar em economia de escala é sempre das empresas, né? Sim. Perfeito, entendi. Tá? E aí está a importância da União Europeia para eles. Não é? Claro. É a mesma lógica do Mercosul. Então, se eu tenho um mercado integrado, em que eu possa produzir mais unidades por custo fixo por exemplo, ter um custo de produção menor, porque eu estou operando com a minha máxima capacidade, se eu chego a 1,25 lá de custo, eu consigo vender não só no Mercosul, mas também para fora.
Porque eu fiquei mais competitivo, eu consigo produzir um custo de produção menor. Entenderam? Quanto mais eu vendo, menor é o meu custo por unidade. Porque eu diluo o meu custo pelo número de unidades que eu consigo produzir. E o meu preço fica mais barato. E eu consigo competir melhor em vários mercados. E é uma roda, né? Aí eu consigo mais mercados, aí eu consigo produzir mais, aí eu tenho mais lucro, eu invisto mais, eu aumento a minha capacidade de produção, eu consigo alcançar mais mercados, eu consigo manter o 1,25 de custos e assim vai, não é? Mas e se para aumentar esse nível de produção tu ter que investir mais dinheiro? Aí é uma questão estratégica. O primeiro cálculo é quantas unidades eu consigo produzir mantendo o meu custo fixo. Qual seria o meu custo ideal? Seria produzir 80, como nós colocamos ali. O máximo que eu consigo produzir gastando 100 é 80. 80 unidades. Tá? Aí eu consegui 1,25 de custo, então eu consigo um preço muito bom. Mas aí, isso também gera novas oportunidades de mercado, né? Aí, de repente, eu estou produzindo a 1,25, eu tenho tanta demanda que eu não consigo responder a essa demanda porque eu não consigo aumentar a produção sem aumentar meu custo, porque eu vou ter que investir de novo. Aí o cálculo tem que ser refeito. Investindo tanto em aumentar a produção, quanto eu preciso produzir para chegar a um nível de custo ótimo para continuar competitivo no mercado internacional. Chegando a esse cálculo, quantos consumidores eu preciso ter do meu produto para manter esse nível de custo por produto? Essa economia de escala. Às vezes eu não consigo. Às vezes eu preciso da internacionalização para alcançar essa escala. Se eu vou aumentar, se eu vou investir de novo, se eu vou aumentar a minha capacidade produtiva, isso já é outra etapa de decisão. Mas num primeiro momento, o que me motiva, o que pode me motivar a ir para o mercado internacional é produzir em escala. Produzir o máximo que eu posso produzir sem aumentar o meu custo fixo. Entendeu? Senão eu vou continuar produzindo abaixo da minha capacidade com um custo por unidade maior. Então, meu preço vai ficar sempre acima. Eu preciso ter gente, eu tenho que ter mais mercado para conseguir produzir mais e ter um custo por unidade menor. Tudo bem? Sim. Sim, tudo bem. Então tá. Então, quando a gente fala em economias de escala, é justamente isso. Quando eu falo em diferenças específicas de país, é aquilo que eu falei da vantagem comparativa. Às vezes, produzir no Brasil é mais caro do que produzir no Paraguai. O Paraguai tem uma vantagem comparativa em relação ao Brasil em termos de energia elétrica. Então, isso pode me motivar a ir para o Paraguai, produzir no Paraguai. Tudo bem? Tudo bem. Ou eu posso ter vantagens de logística, enfim, várias outras vantagens que eu possa ter que faz com que eu queira ir para o mercado internacional, tá? Depois, condutores de competitividade. Interdependência entre países. Se eu vejo que determinado país depende do meu país para o fornecimento de algum produto, e esse produto coincide com o que eu produzo, eu posso pensar em operar para além do meu mercado de origem. Né? Ou eu posso ter uma estratégia, por exemplo, global de concorrência. Eu tenho um concorrente meu que já está internacionalizado, está ganhando clientes lá fora, e eu estou aqui no Brasil ainda produzindo a um custo de produção maior e não estou aproveitando essa oportunidade. Então, eu vou e também estabeleço uma estratégia global de competição. Tá? E depois eu tenho a influência do governo. Eu posso ter incentivos para determinadas empresas que o governo pode dar. Eu posso ter empresas com participação do governo. No caso da China, isso é o caso de quase todas elas são empresas estatais, né? Ou eu posso ter, por exemplo, um acesso a um financiamento, como eu falei para vocês, o dinheiro no Brasil é muito caro, né? Então, nós temos lá o BNDES. Vocês já ouviram falar do BNDES? Não?
Banco Nacional de Desenvolvimento, certo? Que teve envolvido toda uma trumbia lá da Lava Jato, né? Ouviram falar disso, não viram? Sim. Para que serve o BNDES? BNDES nada mais faz Para financiar projetos? Então, o que o BNDES faz? Os juros aqui no Brasil são muito caros, o custo do dinheiro, né? O que o BNDES faz? Ele financia, ele dá financiamento a algumas empresas com juros mais baixos, compatíveis com o nível de juros internacionais, para que a empresa consiga pegar dinheiro no próprio país. E essa diferença entre o que são os juros praticados no país e os juros que ele pratica para a empresa, essa diferença entre o que custaria o dinheiro no banco e o que custaria o dinheiro no BNDES é paga com os nossos impostos, pelo BNDES. É um subsídio, é uma ajuda do governo para as empresas. Entenderam? Então, Entendi, se sim. eu pegar dinheiro do Santander, se para eu pegar dinheiro do Santander eu vou ter que pagar 30%, e eu consigo o mesmo financiamento pelo BNDES a 2%, essa diferença de 28%, que é o 2% do BNDES e o 30% do Santander, é paga pelo BNDES, ou seja, pelo governo, certo? É um investimento do governo numa empresa. Entenderam? Sim. Isso aumenta a minha competitividade porque eu tenho dinheiro mais barato, tá? Qual foi o problema do BNDES com a Lava Jato? Não, daí não sei. Eu vi a série, mas e li o Então, livro. é que o BNDES fez esse tipo de empréstimo com juros subsidiados, ou seja, com a diferença dos juros paga por nós, para empresas que não precisavam. Por exemplo, a Odebrecht. A Odebrecht. A Odebrecht tem subsidiárias em vários países. A Odebrecht não precisa pedir dinheiro para o BNDES. Ela pode pedir dinheiro lá fora, mais barato, ela já tem unidades lá fora. Não é o papel do BNDES emprestar dinheiro para empresas como a Odebrecht. O papel do BNDES é emprestar para empresas que não têm condições de acessar os juros internacionais. Esse foi o desvio de função, de objetivo do BNDES. Não tem por que o BNDES emprestar dinheiro para empresas que têm acesso a juros mais baixos no mercado internacional. Ok? Então, às vezes, isso para dar um exemplo do que pode ser uma política de comércio. Então, o Brasil pode dar financiamento pelo BNDES para empresas que queiram se internacionalizar. Então, o motivador é esse incentivo do país, do governo. Ou o país isenta determinados impostos daquela empresa que está exportando. Então, isso me motiva a ir para o mercado internacional. Entenderam? Entendi. Ok. Ou padrões técnicos, que às vezes são mais frouxos em outros países e me facilita comercializar meu produto lá do que no meu país de origem. Enfim, coisas que são ligadas a aquelas normas que são colocadas pelo governo, que faz com que eu queira pensar em me internacionalizar. Tudo bem? Tudo bem. Sim, tudo certo. Deixa eu só confirmar que isso aqui está gravando, pelo amor de Deus. Tá gravando. Tá, então isso aqui a gente já falou de alguma forma, tá? Quais são as fontes de vantagem competitiva? Então, eu tenho que considerar, né? Então, aproveitamento das vantagens nacionais específicas, ou seja, do meu país, quais são as vantagens que eu tenho de país, e o fornecimento de vantagens de outros países por meio de uma rede de valor internacional. Então, eu tenho que pensar como é que eu posso ser mais competitivo usando essas vantagens comparativas, né? Então, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar a estratégia, a estrutura e a rivalidade das empresas, como é que é atuar naquele mercado. Eu tenho que ver que condições de demanda tem naquele mercado, que indústrias relacionadas e de apoio eu tenho naquele mercado para me fornecer, para me dar, por exemplo, assistência técnica ou o que for, ou distribuição, e as condições de fatores, se eu tenho energia elétrica mais barata, mão de obra mais barata, financiamento mais barato, isso tudo vai determinar que fontes de vantagem eu tenho no meu país de origem ou em outros países, tá?
Então, a seleção do mercado, dentro no escopo desse projeto, vai depender da análise de características do mercado de cunho político, econômico, social, legal, que vai facilitar ou dificultar a minha atuação, distância cultural, que a gente já falou aqui a respeito, distância administrativa, ou seja, como é que as decisões são cobradas pelo governo, que requerimentos eu preciso cumprir, como é que é a política naquele país, se é muito distante geograficamente, porque isso vai implicar em custo de logística, maior dificuldade para colocar meu produto, e a distância econômica, quão mais ou menos desenvolvido aquele país é, quão mais tecnológicas são aquelas empresas naquele país, e como é que eu vou ter que competir com aquele tipo de economia, né? Isso tudo vai influenciar na seleção do mercado. Uma dos frameworks, dos modelos de análise é o chamado CAGE, que envolve cultura, a gente já viu, estilo de negociação, valores, tradição, tudo aquilo que a gente já viu nas outras aulas. A distância administrativa, que tem a ver com a maneira como o país é administrado, e tem a ver com laços coloniais, então nós estamos muito mais próximos de Portugal do que podemos estar nos Estados Unidos da China, em termos de como administrar as coisas, acordos comerciais, a moeda, os sistemas legais, as políticas governamentais, tudo que tem a ver com a administração pública e mesmo privada, que seja mais próximo de mim. A distância econômica, né? Se eu estou vendendo um produto para um país que tem uma renda per capita muito baixa e o meu produto é muito tecnológico e muito caro, a distância é maior. Eu tenho que ter uma capacidade de compra compatível com o meu produto, né? Os custos do trabalho, disponibilidade de mão de obra, se eu penso em produzir naquele país, eu tenho que considerar tudo isso. E a distância geográfica, se está perto de um porto, se o local onde eu vou instalar a minha empresa lá fora está perto de um porto. Aliás, esse foi um dos requisitos da BMW. A BMW não podia ter uma subsidiária no Brasil mais longe do que 100 quilômetros de um porto. Distância física, fuso horário, clima. Há empresas na Índia, por exemplo, a Índia tem um clima que é bastante difícil de suportar, por exemplo, para nós brasileiros, né? Não é um clima com grandes variações climáticas ao longo do território. É um clima muito próximo do Equador, então é muito quente, com muita chuva. Então, onde é que eu consigo encontrar melhores condições, seja para instalar a minha empresa, seja para negociar o meu produto, que tem determinadas características, e assim por diante. Infraestrutura, comunicação, tudo isso. Então, tudo isso influi em como eu vou desenvolver o meu projeto para internacionalizar a minha empresa e vai compor o escopo do meu projeto, tá? Tudo certo? Tudo certo. Certo. Então, já falamos aqui, né, que a gente começa com a exportação, que é um grau de comprometimento de recurso menor, eu não preciso estar lá no outro país, eu não preciso instalar uma unidade produtiva, eu não me comprometo muito com aquele país, porque eu só mando o meu produto para lá. E aí, ao longo do tempo, eu posso ter que decidir aproveitar outras vantagens de estar naquele país por meio de investimento, ou por meio de alguma aliança estratégica para colocar o meu produto ou para produzir o meu produto. Tudo certo? Tudo bem? Certo. Tá, isso aqui a gente já falou em outras aulas, tá? Essas formas de internacionalização já falamos. Voltando para projeto, tá? Então, a definição de projeto, voltando, tá? É um instrumento utilizado para permitir a tomada de decisão, certo? Então, eu preciso ter um conjunto de informações que abrange tudo que nós falamos até aqui. Por que outro país? Estou precisando de mercado, a questão da produção em escala, recursos e tal. Então, eu tenho que ter essas informações todas para conseguir tomar uma decisão e ter os resultados esperados, que podem ser tanto qualitativos quanto quantitativos, né? Então, eu posso querer desenvolver um projeto de colocação de uma unidade de produção no Paraguai. O que vai envolver isso? Quais são as vantagens, quais são os resultados qualitativos e quantitativos que eu posso ter? Qualitativos, ou seja, como eu consigo aumentar a reputação da minha empresa porque eu tenho um custo menor?
a minha capacidade de competição frente aos meus competidores, o lucro que eu vou ter, que é quantitativo, a economia que eu vou ter em custos, que é quantitativo, né? Então, eu tenho que ter isso tudo em mente. Que características? Quão complexo é isso? É muito difícil lidar com o Paraguai? Há uma diferença muito grande? Se eu quero diminuir custos, eu não tenho só o Paraguai, eu tenho a China também. Mas o nível de complexidade na China é muito maior do que no Paraguai, até em função disso que nós vimos aqui, certo? Se nós fizermos essa análise de distância cultural, geográfica, econômica e administrativa, comparando o Paraguai com a China certamente vai ter uma distância maior, uma diferença maior do Brasil do que o Paraguai, né? Então, isso vai entrar lá no nosso cálculo de complexidade do projeto. Opa, peraí que tá acabando a minha bateria. Tudo bem? Tudo bem. Interdisciplinaridade. Quantas áreas diferentes eu vou ter que envolver em comparação com alguma outra operação que eu faça, né? Então, essa interdisciplinaridade, se eu tenho que envolver engenharia, comercial, recursos humanos, é diferente de eu só exportar, não é? Dependendo do tipo de projeto, eu vou ter complexidades diferentes, um envolvimento de diferentes áreas em níveis diferentes e um nível de incerteza maior ou menor. Isso vai depender das minhas necessidades, do tipo de país, do tipo de entrada, se eu vou exportar, se eu vou fazer uma colaboração com outra empresa, se eu vou investir. Isso tudo vai determinar o escopo do meu projeto, né? Fluxo de caixa. Quanto vai entrar, quanto vai sair no desenvolvimento dessa operação? Quanto vai entrar e vai sair para eu produzir meu produto lá no Paraguai, ao longo do projeto, que vai resultar naquele meu objetivo alcançado ou não? Que viabilidade econômica e financeira eu tenho para esse projeto, tá? Não vou entrar isso aqui, porque isso aqui está muito focado no produto, o ciclo de vida do produto. Isso, se for para um projeto de produto, faz sentido, né? Eu tenho uma fase sempre de desenvolvimento do produto, em que eu invisto para criar aquele produto. Aí, quando eu tenho o produto testado, pronto para ser comercializado, eu introduzo o produto, normalmente num país com uma capacidade de compra mais alta, porque um produto novo normalmente é mais caro. Ao longo do tempo, como esse produto é muito novo, ele vende muito, né? Então tem um crescimento grande, mas também nesse período as outras empresas começam a copiar esse produto, então eu já não tenho mais tanta diferenciação, eu passo a ter que diminuir o meu custo para conseguir competir com os novos competidores, e eu chego num estágio em que ou eu diminuo radicalmente os custos para competir por preço, ou eu começo de novo o ciclo, invisto de novo para diferenciar meu produto e ter essa vantagem de diferenciação outra vez no mercado. E pode chegar um momento em que eu não tenha mais condições ou interesse em investir mais nesse produto, e aí esse produto entra em declínio, e aí eu tenho que decidir se eu paro de produzir o produto, se eu passo a comercializar esse produto em países que ainda aceitam esse produto. Já pararam para pensar nisso? Já falei dos carros no Brasil aqui para vocês, né? Eu não me recordo. Quando a gente pensa em internacionalização, também tem a ver com o ciclo de vida do produto. Então, se eu tenho um produto que me custou muito desenvolver, né? E aí eu introduzi aquele produto normalmente num país mais desenvolvido que consegue bancar o preço de um produto novo. Ao longo do tempo, outras empresas começaram a copiar meu produto, ele já não tem mais tanta diferença.
Aí eu passo a ter que diminuir os custos desse produto, mas aí eu já tenho a minha produção padronizada, então eu consigo otimizar a minha produção, mas chega um momento em que ele está maduro, ou seja, já não tenho mais tanta diferenciação, já tenho muita gente copiando o meu produto, já não tenho mais tanta vantagem no mercado, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu diferencio de novo o produto e inicio outra vez o ciclo, ou eu deixo ele entrar em declínio, deixo de produzir, ou, nesse momento, para eu não ter que investir de novo para fazer um produto diferente, o que eu posso fazer? Eu posso tentar vender em mercados onde ele ainda é aceito. Então, isso justifica uma decisão de internacionalizar, que é o caso dos carros no Brasil, né? Os carros que nós compramos produzidos no Brasil nunca são os modelos mais avançados que a empresa tem globalmente, não é? Ah, não sabia. Os que são os mais avançados são tão caros que a maioria não consegue comprar. Mas os carros assim de produção de massa populares, né, que não são carros de luxo, Fiat, Volkswagen, Ford, que já saiu do país, enfim, Honda, os adicionais que tem nesse carro com o preço que é praticado no Brasil não são os mesmos adicionais tecnológicos desse modelo em outros países, porque é muito caro produzir aqui dentro. E, ao mesmo tempo, eu consigo cobrar um preço muito caro por aquele produto e a população ainda compra. Olha que paraíso. Se vocês compararem um carro, sei lá, um carro mediano aí, que é produzido aqui no Brasil, que também é comercializado, sei lá, na Europa. Sei lá, um Golf. Não sei nem se o Golf ainda existe da Volkswagen. O Volkswagen Golf, tá? Se vocês pegarem o Volkswagen Golf de determinado modelo, produzido no Brasil, comercializado no Brasil, e o preço dele no Brasil, e compararem com esse mesmo modelo na Europa, e ver quais são os componentes extras, ou os extras, né? Como a gente fala, aqui no Brasil a gente fala não é extras, enfim, que tem airbag, ABS, o banco que sobe e desce automaticamente, esses extras, né? Provavelmente o modelo no Brasil não vai ter. Porque esses extras são adicionais de tecnologia que são colocados no produto para ele voltar à fase de desenvolvimento e introdução, para ele ter um crescimento rápido, grande, no mercado diferenciado dos outros. Aqui no Brasil, nós temos uma indústria, um mercado muito fechado, então as empresas de fora não conseguem exportar. Então, todas as que estão instaladas aqui, da indústria automobilística, elas produzem padrãozão de produtos que não são lá grande coisa, muito avançados, não são os últimos modelos que eles lançam nos países desenvolvidos. Primeiro, porque o custo de produção aqui é muito alto e vender um produto com esses adicionais todos ficaria muito caro. E segundo, que mesmo não sendo tão avançado quanto os modelos que eles praticam em outros países, as pessoas ainda compram porque não tem alternativa. Não tem muito para onde fugir, né? Se eu não quero pagar um preço tão alto por um produto que nem é o mais avançado, eu não tenho a opção de importar, porque as barreiras tarifárias são muito altas, custa muito caro importar um carro. A tarifa é muito alta. Então, eu tenho um mercado super protegido, em que as empresas transladam a maneira de produzir o carro de lá para cá, isso já está padronizado, e se o produto está aqui na fase de maturidade, não tem problema, porque a gente continua comprando, a gente não tem opção. Então, olha só que maneira interessante de pensar a internacionalização, né? Em função do ciclo de vida do produto. Foi muito rápido? Confundi a cabeça de vocês? Não, entendi. Mesmo se não queira produzir mais o carro completo, eles podem continuar produzindo as peças. Também, mas o fato é que o produto chegou na sua maturidade, tu já nem encontras mais os modelos que são produzidos aqui, tu já nem encontras mais lá nos países
com maior poder aquisitivo? Porque são modelos ultrapassados. Só que eles já sabem produzir. Já tem a linha de produção para produzir aquilo. Por que eles vão deixar de produzir aquele produto se ele ainda pode ser vendido num país como o Brasil? E ainda caro. E se vocês compararem o preço desse mesmo modelo com a Europa, por exemplo, mesmo com o euro a quase 6, ainda sai mais barato na Europa do que aqui. Quer dizer, a nossa capacidade de compra é muito inferior. Isso é muito triste, né? Mas, enfim, isso é outra história. Isso só para dizer que o ciclo de vida do produto também determina o escopo do projeto, determina que tipo de projeto que eu quero ter. Tudo bem? Tudo bem. Bruno, Ícaro, tudo bem? Sim, sim. Ok. Isso eu já falei. Então, eu posso ter dois tipos de projeto. O projeto informacional, que tem início após a análise de viabilidade econômica e técnica do projeto, com o objetivo de desenvolver um conjunto de informações para orientar a geração de soluções, fornecendo a base sobre a qual são elaborados os critérios de avaliação e tomada de decisão, a serem utilizados nas fases seguintes. E eu posso ter um projeto conceitual, que consiste na busca, criação, representação e seleção de soluções para os problemas do projeto, dependendo, claro, da criatividade, do conhecimento que a empresa tem. Tá? No projeto conceitual, podem ser realizados testes de simulação para avaliar a durabilidade do produto ou da operação, protótipos, simulações, etc. Isso aqui nós também já vimos, tá? Condição de risco e incerteza. Então, o risco é uma forma convencional de expressar a incerteza, é quando eu consigo expressar, mensurar a incerteza. Por exemplo, na análise de investimentos, né? Há um risco quando as possibilidades das variações do fluxo de caixa são conhecidas. Então, quanto mais previsíveis forem as entradas e as saídas, menor vai ser o risco. Eu estou falando de risco, que é uma coisa que eu consigo prever, mensurar, trabalhar. Tá? E eu tenho uma outra ferramenta que é a análise SWOT. SWOT porque é SWOT. Já ouviram falar disso? Sim. Pronto, então aqui estamos falando a mesma língua, né? Quais Sim. são as minhas vantagens, as minhas forças, as minhas fraquezas, as oportunidades que eu tenho e as ameaças que eu sofro em determinado mercado. Estimativa de tempo e custo, é importante também no projeto. Eu posso ter estimativas vindo de cima, que eu tenho que incorporar no projeto, e tenho estimativas que são colocadas ao nível operacional, né, das diversas unidades dentro da empresa que vão dar subsídio à análise da previsão de tempo e de custos no projeto. Então, quando a tomada de decisão é estratégica, normalmente essa decisão, essa estimativa de tempo e custo é vinda lá de cima, porque é a camada superior da administração que está elaborando a estratégia, não é o técnico, o engenheiro que está lá cuidando das máquinas que vai tomar essa decisão, né? Quando é relativa à importância de custo e tempo, aí sim eu preciso do cara que está lá lidando na fábrica. Quando tem a ver com alta incerteza, especialmente em condições de mercado ou riscos, incertezas externas, né? Choques externos, normalmente é de cima para baixo, porque a alta administração é que está olhando para isso, não é o cara que está lá preocupado com a fábrica funcionando. Ou um contrato com preço fixo, aí eu consigo trabalhar condições de custo de produção para lidar com isso. Quando é um projeto pequeno, interno, normalmente isso vem de cima para baixo. Quando há um escopo instável, ou seja, que eu tenho muitas variáveis que eu preciso controlar, que envolve muitos setores, é muito interdisciplinar, também não é o pessoal da base da produção que vai estar estimando isso, normalmente é a administração superior. Fatores que influenciam a qualidade das estimativas. Então, o horizonte de planejamento, se eu tenho um planejamento mais a curto prazo ou a longo prazo, isso vai me dar uma segurança maior das minhas estimativas do que, né, em comparação com
uma escala de tempo. Se é uma escala de tempo menor, eu tenho mais informações, a minha estimativa costuma ser mais segura. Se eu tenho uma escala de tempo maior, há coisas que eu não consigo realmente prever daqui a muito tempo. Então, a minha estimativa vai ser um pouco mais incerta, né? Depende da duração do projeto, depende das pessoas envolvidas, depende da estrutura e da estrutura organizacional da empresa, de quão longas são essas expectativas, se são expectativas relacionadas a um produto específico, ou se são expectativas relacionadas ao mercado, se são expectativas relacionadas à sobrevivência da empresa. Isso tudo vai influenciar no meu projeto. E a cultura organizacional. Já falamos da diferença entre cultura nacional, cultura profissional e cultura organizacional, né? Dependendo de como a empresa é gerida, dos valores que ela tem, isso pode ter mais ou menos influência na qualidade das estimativas que eu vou fazer. Agora, a liderança. Eu tenho gerência de projetos e tenho líder de projeto, né? Então, o líder precisa efetuar esses trade-offs, né? O que eu tenho que escolher, fazer uma escolha em detrimento de outra? O que eu posso trocar aqui, né? Eu posso escolher uma coisa e eliminar a outra para ter um resultado melhor. Então, como é que eu posso, por exemplo, ter um tempo mais curto, com um custo mais baixo, envolvendo mais produtos, e, portanto, tendo envolvimento de mais elementos dentro do projeto, ao contrário de um projeto com um tempo mais longo, mas com um custo mais baixo, com menos interdisciplinaridade, isso tudo vai ter que ser decidido. Inovar frente às circunstâncias em eterna mudança, então o líder precisa ter a capacidade de responder de forma inovativa, criativa a essas ameaças, essas incertezas que aparecem. Desviar do que foi planejado e introduzir mudanças consideráveis no escopo, porque não é o mesmo tu gerenciares aquilo que foi estabelecido e apresentares um resultado para aquilo, de tu liderares o projeto e determinar se eventualmente algumas mudanças vão ter que ser feitas, né? E manter o projeto andando enquanto se faz os ajustes necessários junto aos diversos gerentes de área do projeto, tá? Então, quando eu gerencio, eu instauro ordem e estabilidade ao formular planos e objetivos, conceber estruturas, procedimentos, monitorar os resultados em relação aos planos e tomar medidas corretivas. Ou seja, o meu olhar é mais restrito àquilo que me foi colocado para gerenciar. Quando eu estou liderando, eu tenho que reconhecer, articular a necessidade de alterar a direção, a operação do projeto, alinhar as pessoas com a nova direção, motivá-las, trabalhar juntas, superar os reveses das mudanças que as mudanças provocam, concretizar novos objetivos, quer dizer, é uma tarefa muito mais abrangente do que simplesmente uma gerência de projeto, tá? Então, o líder tem que focar em visão, alinhamento, motivação, inspiração, guiar, influenciar, colaborar, usando esse poder relacional dentro da sua equipe. Quanto tempo já temos? 2h20 já de aula? É sério? Gerência de tempo é uma coisa que falta para mim, tá vendo? Pessoal, vamos encerrar. Vamos encerrar aqui, porque a gente acaba falando de outras coisas e o conteúdo vai mais devagar, né? Diga, Bruno. Não, eu digo, acho que está 1h30 de... Ah, tá bom, tá bom. Então vamos parar por aqui, porque senão fica muito longo. Nós temos mais uma aula ainda no dia 30, não é isso? Sim. Pronto, então no dia 30 a gente termina essa parte sobre a ligação do que nós vimos até agora com o projeto em si. Vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, alguma queixa? Eu vi em acho que na aula 2 gravado algo assim, que seria gravado uma aula extra. Sim, eu vou ter que gravar isso porque eu perdi a gravação. Não, eu digo, vocês estavam esquematizando de fazer uma aula extra. Se vocês quisessem aulas extras, sim, claro, eu estou super à disposição.
para falar sobre o assunto específico, acho que era sobre, não lembro exatamente sobre o que, mas era um assunto bem interessante. Não, o que vocês quiserem. Se tiver dentro do meu alcance, a gente pode se encontrar em outros momentos, tipo aula não obrigatória, além daquelas que estão programadas, né? Uma aula adicional para algum tema que vocês tenham interesse, a gente pode marcar sem problema nenhum. Só vocês me avisarem. Tá? Certinho. Perfeito. Muito Então obrigado. tá. Se surgir alguma dúvida, alguma coisa por aí, vocês me avisem. Não esqueçam de fazer aquela análise do caso lá do que está lá no fórum, porque eu vou ter que tocar nisso na próxima aula e vocês já devem ter terminado, tá bom? Tá bom. Eu acho, professora, que a gente nem consegue mais postar nada, tá? Acho que a data era até dia 19. Ah, então já foi estabelecido antes. Ótimo. Melhor ainda. Melhor ainda. Pergunta. Esse é o meu problema. Eu não domino muito bem a plataforma, tá? Uhum. Então, se já fechou, melhor ainda. Eu fico mais tranquila para falar das respostas e conectar com o conteúdo. Sim. Uhum. Esses fóruns temáticos, eles sempre têm prazo, né? E geralmente Pronto. ele é bem antes do que a prova. Perfeito. Então, tá bom. Muito obrigada, então. Até a próxima. Obrigado, professora. Boa semana Boa para vocês. semana. Tchau, tchau. Muito obrigado. Bom final Boa de semana. semana a todos aí. Muito Tchau, obrigado, tchau. prof. Tchau, Igualmente tchau. aí. Obrigado.